Nas últimas décadas, a temperatura do planeta aumentou significativamente. Vamos entender agora por que a emissão de gás carbônico é responsável pelo aumento da temperatura na Terra e como nossos hábitos influenciam esse cenário. A Terra é coberta por uma camada de gases, uma espécie de manta. Um desses gases é o gás carbônico, o conhecido CO2. Sem essa manta, a temperatura no planeta seria de quase 20 graus negativos. O problema é que a camada de gás carbônico que envolve a Terra está ficando cada vez mais grossa. Com isso, toda a energia que recebemos do Sol não consegue escapar de volta para o espaço. Temos a sensação de viver numa estufa. O tal efeito estufa que tanto nos preocupa. A temperatura do planeta vem aumentando, principalmente da década de 80 para cá. Seja por um ciclo natural do clima, seja pela ação do homem, a Terra está mais quente sim, e vai ficar mais quente ainda. Mas é um erro achar que nada pode ser feito, porque se nada for feito, as consequências desse aumento da temperatura serão ainda mais graves para todo mundo. Aí um consumidor no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, vai dizer o que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver. Vamos entender o porquê. Emitimos gases do efeito estufa quando andamos de carro, de ônibus e também quando gastamos energia dentro de casa. Uma parte da energia elétrica vem da queima de óleo diesel, que resulta na emissão de gás carbônico. Mas no Brasil, a maior parte dos gases do aquecimento global vem de outras atividades, quase sempre ilegais. A hora que o consumidor brasileiro falar, chega, dá um basta, eu não compro mais produtos da Amazônia se não tiverem certificação, o desmatamento no ano seguinte reduz 50%. Existe uma pressão para que a carne, a madeira, a soja recebam o chamado selo verde, um certificado de que os produtos têm origem legal, de que matas não foram devastadas, para que determinado bem chegasse ao mercado consumidor. A luta mundial para conter o aquecimento e evitar mudanças dramáticas do clima também passa pela redução no consumo de combustíveis, pela consciência de se poupar energia. Em parte, é uma profunda revisão dos nossos próprios hábitos. E num sentido muito mais amplo, é a população pressionar a classe política, os governos, a adotarem políticas que levem a um planeta que mantenha a sua qualidade ambiental para gerações futuras. Pois é, revisão profunda de hábitos, inclusive de consumo, de preferência com certa urgência. Um relatório da Agência Internacional de Energia revelou que a emissão de gases do efeito estufa bateu recorde no último ano, com a maior liberação de carbono na atmosfera já registrada. É o equivalente a 30,6 gigatoneladas de dióxido de carbono, oriundos principalmente da queima de combustíveis fósseis. Cerca de 1,6 gigatonelada a mais em relação a 2009. Então, segundo o estudo, a maior parte do aumento, cerca de 3/4, veio de países em desenvolvimento, já que as economias emergentes têm resistido mais à crise. A secretária executiva para o clima da ONU, Christiana Figueres, afirmou nesta segunda-feira que as estimativas divulgadas pela Agência Internacional de Energia é uma dura advertência aos governos para uma rápida progressão quanto aos acordos climáticos neste ano. E cobrou avanços nas pré-negociações do clima que vão acontecer na próxima semana na cidade de Bonn, na Alemanha, em preparação para a COP17, que será realizada em Durban, na África do Sul, entre novembro e dezembro. Então, para comentar esse estudo e falar sobre as consequências do aquecimento global e o posicionamento do Brasil nesse assunto, eu converso agora com Pedro Torres, coordenador da campanha de Clima e Energia do Greenpeace. E para completar o time está com a gente também o blogueiro convidado de hoje, querido Miguel Arcanjo Prado, do portal R7. Obrigada, bem-vindos. Prazer. Apesar da explanação ser um pouco longa, é importante a gente ressaltar esse estudo que saiu agora e que reflete o que está acontecendo descaradamente hoje no mundo, né? É desanimador falar da Semana do Meio Ambiente em comemoração ao meio ambiente ter um resultado desse, Pedro? Com certeza, né? É desanimador e a gente pode estar caminhando no caso do Brasil para a gente ter uma das semanas do meio ambiente mais sombrias da nossa história, né? Porque é uma semana do meio ambiente que vem de uma ressaca, que foi a votação do Código Florestal Brasileiro, que tem impacto direto no desmatamento, né? E o desmatamento é, no caso brasileiro, o maior responsável por essas emissões de gás de efeito estufa. Então, o assunto, né, vocês estão de parabéns, a gente tem que discutir ele, porque a gente precisa fazer alguma coisa urgente. Ainda dá tempo,
mas é preciso agir logo. Pedro. Dá tempo para o mundo ou dá tempo para o Brasil, só para completar? Para os dois. Para os dois. Né? A gente está gastando esse tempo cada vez mais, né? Porque a gente está enrolando, as COPs vão passando, né? Até que COP a gente vai, né? Até a COP... Para começar a cumprir os protocolos. COP 50, COP 51, né? Para a gente ter uma boa ideia. Não, vamos seguir, vamos continuar, vamos fazer agora. A gente precisa de medidas concretas agora. Miguel. Você falou aí, Pedro, da ressaca com esse novo Código Florestal. Explicando aí para o telespectador por quê? Por que essa ressaca? O que aconteceu de ruim com esse novo código? Olha, o Código Florestal ele dá um péssimo exemplo para quem cumpre a lei, né? Começa daí. Ele anistia quem desmatou até 2008. Isso é um absurdo. Ele né? perdoa, ele né, perdoa, quem desmatou. Ou seja, ele fala que quem cumpriu a lei cumpriu a lei. Cumpriu a lei e foi o famoso, né, aquele cara que não fez mais que a sua obrigação. Mas se você desmatou, tudo bem. Então ele começa daí, é um retrocesso, ele permite você aumentar. Ele é um código que favorece o agronegócio, aqueles que querem aumentar a pecuária, né, na Amazônia, aqueles que querem aumentar a soja na Amazônia. Existe uma ligação direta da aprovação de código com essa classe. E a gente precisa, ao contrário, a gente precisa proteger, a gente quer a floresta em pé. É fundamental ter a floresta em pé. A floresta, as águas, né, o leito dos rios, aquela metragem que é mínima para você construir no leito dos rios, a mata ciliar. Exatamente. É preciso proteger isso. Agora, vamos falar um pouquinho da COP17, né, que vai ter que talvez rever o protocolo de Quioto, que é aquele protocolo que nunca foi cumprido, nunca saiu do papel, para redução de gases do efeito estufa, tanto para países em desenvolvimento quanto para países emergentes. No caso Brasil, né, que é considerado um país em desenvolvimento. No caso da COP17, vai haver o quê? Vai ter um outro protocolo e espera-se que até os Estados Unidos assinem, por exemplo? Sempre se espera, né? Espera-se tudo de uma COP, mas os resultados das últimas são desanimadores. Essa COP ela tem um sabor especial porque ela antecipa a Rio+20. E na Rio+20, sim, é que vai ser necessário fazer que é o prazo que vence o protocolo de Quioto. Rio+20? É em junho de 2012. Aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Rio de Janeiro, no Brasil. Onde a presidente Dilma vai ser anfitriã. E ela precisa botar a casa em ordem o mais rápido possível, senão ela vai pagar mico. Né? Ela vai chegar aqui e o Brasil não vai ter conseguido sequer cumprir as próprias metas que anunciou. Então, a gente precisa levar mais a sério essas metas, a gente precisa cumprir, a gente precisa de esforços, tanto de governos quanto de empresas, para que a gente cumpra e a gente faça o nosso dever de casa. E não são só as metas mundiais, são também as metas nacionais, que a gente também tem metas no Brasil, né? Você falou aí, né, da Rio+20, que é 20 anos depois da Eco 92. Você não acha que tem reunião, meta de mais e prática de menos entre os governos? Olha, tem muita gente gostando muito de viajar, né? E se reunir, e fazer viagens. Ficam até 5 estrelas, todo mundo. A última foi em Cancún. Sim, né? no México. No México. Agora vai ser em Durban, que é também uma cidade de praia na África do Sul. Né? Mas de pouco tem se feito de concreto. É preciso realmente que se faça algo de concreto e é preciso também que outros fóruns, e é fundamental também de falar da cidade. A cidade pode ser também a questão dos transportes, né? A gente precisa envolver não só essas esferas muito grandes que a gente talvez não consiga um acordo entre Estados Unidos, China e outros países, e também envolver nossos governos. Será que São Paulo aqui vai conseguir cumprir a meta da cidade? Tem uma meta municipal de clima, tem uma meta estadual de clima. A gente vai conseguir cumprir a nossa meta? Também, antes da gente pensar também só nas metas globais e nacionais, será que a gente está fazendo o dever de casa nas nossas cidades? Na nossa casa, dentro do nosso país, né? Exatamente. Olha, a Mata Atlântica perdeu mais de 300 quilômetros quadrados de cobertura entre 2008 e 2009, o equivalente a cerca de 196 parques do Ibirapuera aqui em São Paulo. Mas um levantamento divulgado na semana passada mostra que o desmatamento vem caindo. Veja. O que ainda vemos ao longo da costa brasileira é menos de 8% da Mata Atlântica. O que sobrou é monitorado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em parceria com o SOS Mata Atlântica. A boa notícia no novo estudo é que o ritmo do desmatamento diminuiu 55%. O problema é, mesmo mais lenta, a devastação continua. Nos 16 estados monitorados, entre 2008 e 2010, foram desmatados mais de 31 mil hectares, o mesmo que uma cidade como Belo Horizonte. E Minas foi o estado que mais desmatou, seguido por Bahia, Santa Catarina e o Paraná. Nas regiões metropolitanas, a grande ameaça ao que resta da Mata Atlântica é o avanço da ocupação urbana, seja pela falta de fiscalização de invasões
ou pela permissão do poder público para o uso de novas áreas até então preservadas. Na Grande São Paulo, por exemplo, entre 2008 e 2010, mais 51 hectares de Mata Atlântica desapareceram. O equivalente a 51 campos de futebol. 70% da população brasileira teve a Mata Atlântica no seu quintal e hoje nós não temos sequer os benefícios dessa floresta, como a questão do clima e da água. Só lembrando que 17 estados do Brasil eram cobertos por Mata Atlântica, hoje só restou 7,9% da cobertura original, né? Então, embora tenha diminuído o desmatamento, que é positivo, ainda há muito desmatamento na Mata Atlântica. Falando um pouquinho mais sobre essa questão dos acordos, dos países cumprirem ou não os acordos, a questão é a seguinte: ninguém quer parar de crescer, né, Pedro? Exatamente. Os países em desenvolvimento querem ter a chance de se desenvolver a ponto de ficarem desenvolvidos, como os países, aquele antigo termo que a gente usava de primeiro mundo. Isso. E os países de primeiro mundo, considerados, não querem também parar de produzir. Então fica um entrave econômico com um entrave ambiental. E quando que isso vai se resolver? Vai se resolver? Essa é a questão central, né? Estamos discutindo modelo de desenvolvimento, né? A gente quer crescer como e quanto? A gente quer crescer igual a China? A gente quer, né? A gente quer, que custo, a que né, custo, crescer? qual é o custo disso? A gente quer crescer como se cresceu há 30, 40, 50 anos atrás? Ou a gente pode oferecer uma nova possibilidade de crescimento, uma possibilidade mais moderna, uma possibilidade mais verde, limpa? Né, que o Brasil tem esse potencial, o Brasil tem essa bênção, a gente está aqui com o Arcanjo, né? O Brasil ele tem essa possibilidade de crescer com a energia do vento eólico, com a energia solar, com a biomassa. Por que a gente vai repetir erros do passado? Né? Não é o momento da gente fazer o nosso papel, mas ainda, né, se impera, né, no cenário o quê? O discurso de crescer a qualquer custo, né, de você querer consumir a qualquer custo. A política pensa muito no imediato, né? Os governantes querem um voto ali na próxima eleição e querem 4 anos, né? É preciso repensar o padrão de consumo também da sociedade, né? A gente precisa saber de mudanças estruturais. Tem que ter uma grandeza, né? Exatamente. A gente precisa de grandeza desses políticos. E aí que eu pergunto, qual que é o papel da sociedade, da população daquele país, no que diz respeito a cumprimento de meta para redução de gases do efeito estufa? Qual que é o papel? O que a população pode fazer? A gente sabe que no Brasil a gente não tem muita mobilização social, né? A gente sabe que isso não acontece muito no Brasil, não é nem cultural. Mas o que pode ser feito? O papel da sociedade é fundamental, né? O papel da sociedade ele é muito grande, muito maior do que às vezes a gente imagina. Porque a gente que compra os produtos dessas grandes empresas que estão devastando a Amazônia, é a gente que vota nos políticos que estão aprovando, né, um novo desmatamento, né, aprovando esse Código Florestal. Então é a gente que deveria ir para a rua fazer esse papel de mobilização, ou mesmo hoje em dia em casa, através do cyberativismo. A gente tem aqui um blogueiro, né, que em casa pode também dar sua opinião, dar o seu papel. No Greenpeace a gente tem o nosso cyberativismo, que é você em casa também. Twitter hoje tem uma importância enorme. Que é uma arma poderosíssima. Você viu as rebeliões, né, na África do Norte, como foram influenciadas e passaram pela questão também desses novos meios de comunicação e interação. Então você tem sim uma possibilidade de pressão muito forte. É preciso agora ir para a rua. A gente conseguiu se preparar. Eu acho que o movimento ambientalista está mais preparado para discutir o código do que estava, por exemplo, há 10 anos atrás, quando se também tentou mudar. Claro. A gente tem mais argumentos, a gente tem a Sociedade Brasileira, né, do Progresso da Ciência, que fez um relatório científico, não é o Greenpeace, é a ciência falando que o relatório vai fazer mal à nossa floresta. Então a gente está mais embasado. Então agora precisa ir para a rua, é preciso fazer barulho realmente. As pessoas precisam se mobilizar. E numa época de crise, tira o S, vire cria uma nova solução para o seu problema. O crescimento do agronegócio traz também uma preocupação: o aumento da emissão de gases do efeito estufa. Uma pesquisa feita pela USP de São Paulo aponta a criação de gado como a grande vilã do meio ambiente. Olha só. Nesta propriedade, são 31.500 cabeças de gado que liberam metano através da digestão. O gás que aumenta o efeito estufa é altamente prejudicial ao meio ambiente. Para controlar o problema, o veterinário aposta em novas tecnologias. Um pesquisador, ele está estudando o aumento, você plantar mais árvores dentro das pastagens, né? E ele tem até um estudo interessante que, de acordo com o número de gado que você tem nessa área de terra, você coloca um tanto de árvore que consegue neutralizar totalmente o CO2 e também o metano que o gado produz. O desmatamento para novas pastagens é responsável por mais de 30%. A estatística revela a agropecuária como vilã do meio ambiente. Um
dos caminhos para o setor diminuir as emissões também está no campo. De acordo com o mesmo estudo, a cana-de-açúcar ajuda a reter parte do gás carbônico da atmosfera. Plantar cana em áreas de pastagem degradadas pode ser uma boa saída. Mas isso não é o suficiente. As queimadas também têm um grande impacto ambiental. Além disso, o metano é 21 vezes mais potente do que o dióxido de carbono. A única solução depende de investimentos. Inovação essa que esteja preocupada com a sustentabilidade, que esteja preocupada na preservação do meio ambiente, que esteja preocupada com a inserção social e com a manutenção do desenvolvimento econômico. O Pedro vai me corrigir se eu estiver errada, mas parece que a maior área de produção brasileira hoje, e é um espaço bem grande do nosso país, é usado para a criação de gado, para pecuária. Na né? Amazônia. Na Amazônia. Né? O grande produtor ele percebeu, né? Antes ele extraía madeira, né? O mogno principalmente, para o mercado externo. Depois ele começou a plantar soja, ainda tem grande plantação de soja, mas é mais fácil você derrubar a floresta e já fazer a pecuária, né? Então, só que o pecuário tem esse problema que a gente acabou de ver, né? Da emissão de metano, e também ele contribui para a transformação daquele solo. Aquele solo fica um solo improdutivo, fica um solo horrível. Então, aí você tem que migrar o gado para outro lugar, derrubar de novo a árvore. E dali árvore. onde estava o gado você não vai conseguir plantar. Então é um efeito devastador, né, para o mercado externo, tá certo? Para exportar, pra exportação. Né? No último domingo, Fabiana e Pedro, teve um artigo no jornal Folha de São Paulo, na revista São Paulo, assinado pela Bárbara Gância. Ela falou sobre isso, ela diz assim: sejamos francos, já não dá mais tempo de tomar providência antes que nossa civilização acabe em uma grande bola de fuligem. Entre um deslizamento de terra e outro, nós aqui nem vergonha na cara temos de embutir o custo da devastação da Amazônia na carne que somos campeões mundiais em exportar. Isso é uma crítica bem pertinente, quando ela diz que o preço que a gente paga para destruir a nossa floresta não está nem dentro do preço que a gente cobra para mandar a carne para fora. Exatamente, e até porque existe toda uma conversa, né, nas negociações internacionais sobre um fundo de clima, né, sobre quem vai pagar para a manutenção da floresta. Então, né, talvez ela seja uma defensora de que o Brasil possa taxar esse produto para poder manter a sua floresta em pé, né, e dar uma alternativa. Mas aí quem vai continuar comprando a carne brasileira se tiver mais caro, perde a não é? competitividade, e aí você transforma uma outra área numa área, né? Pedro, você falou de devastar a floresta. Como que você vê essas notícias que nós estamos tendo, né, nos últimos dias de defensores da floresta sendo assassinados, tal qual foi Chico Mendes, aí 20 anos atrás, está repetindo tudo de novo? É triste, né? É triste e muito sério, né? A gente precisa de rever isso, por isso que eu considerei que pode ser para a gente a Semana do Meio Ambiente mais sombria dos últimos tempos na história do Brasil. Permeada por situações bem críticas. Quando se volta a ter crimes ambientais, né, gravíssimos, né, mortes de defensores da floresta, né, hoje, em 2011. Será possível? Século XXI, Estamos voltando ao tempo do Chico Mendes, né? Estamos voltando. Isso não pode deixar barato. E a gente tem medo de que o novo código esteja sinalizando para isso, esteja sinalizando que, olha, viu, a gente está anistiando quem desmatou, não tem problema não. Né? E aqueles que protegem ficam vítimas, ficam reféns, ficam sem menor proteção. Vamos fazer uma pausa nesse bate-papo rapidinho para a gente falar do que tem hoje no blog do Miguel Arcanjo Prado, que é o r7.com/cultura. O que tem lá? Parece que tem desconto ou tem ingresso de graça? Tem ingresso de graça, Fabiana e Pedro. Quem gosta de teatro e reclama que não tem dinheiro para pagar o ingresso, essa é uma boa chance. É a terceira edição da Festa do Teatro, onde produtores de toda a cidade distribuem 40 mil ingressos a partir da próxima quinta-feira. A distribuição vai ser na quinta, na sexta e no sábado, em 6 pontos na cidade. E quer saber quais são essas peças? São 120 peças adultas e 30 peças infantis. Quer saber como? Onde buscar esse ingresso? É só acessar r7.com/cultura. Tem uma pergunta do Adriano de São Paulo, que mandou via Twitter. Aquecimento global já é irreversível? E eu emendo falando sobre qual o potencial brasileiro para trabalhar na contramão aí do aquecimento. Essa pergunta é muito interessante e aproveito para a gente dar uma clareada, né, para esse clima sombrio não desanimar o telespectador em casa. Né? Claro. Dá tempo, sim, Adriano, não é definitivo ainda, mas o tempo está acabando. Por isso que a gente precisa agir logo e o Brasil tem um potencial enorme
né, para desenvolver matrizes energéticas limpas, por exemplo, e não ficar dependente tanto das fósseis, como o relatório aponta no início do programa, né, que são os principais causadores, né, dos gases de efeito estufa hoje em dia. Sim. Então, o Brasil não desenvolveu ainda o seu parque eólico por completo. O Brasil, eólica de vento. Eólica dos ventos. Energia né, da biomassa, através de próprios produtos naturais, e solar. Né? A gente tem um dado que é impressionante. Sol que não falta no Brasil. Sol que não falta no Brasil. E vento também no Nordeste. O Brasil é a terra do sol, dizia Glauber Rocha. Não é? Né? Então a gente tem que aproveitar esse potencial. O melhor lugar, o pior lugar do Brasil para aproveitamento de solar, que é Santa Catarina, é igual ao pior da Alemanha. O pior lugar do Brasil é igual ao melhor da Alemanha. Sim. E a Alemanha tem 20% de sua geração baseada nessa matriz Se a Alemanha consegue dar energia solar para a população... Naquele frio todo, sem sol direito. Com considerado que é o nosso pior estado, digamos assim. Imagina se a gente colocar no Nordeste, nas regiões mais quentes. É preciso, Adriano, dá tempo, mas tem que fazer. Né? Chegou o momento da teoria, a gente já... Os cientistas já estão dando indicações há muito tempo. De fazer meta, de ficar reunido. Exatamente. Agora a gente tem que fazer ações concretas. A gente precisa que os líderes atuem como líderes, né? E façam, botem o bloco na rua e façam acontecer. Com consciência, né? Para fazer andar e no futuro a gente conseguir dar um planeta melhor para os filhos, para os netos, dar condições iguais de vida, com água boa, com terra boa para plantar e com uma condição de qualidade de vida bacana, Exatamente. Né? Então o N-Blog de hoje vai ficando por aqui, o tempo acabou, mas eu agradeço a participação do Pedro Torres, coordenador de campanha de Clima e Energia. Obrigada pela participação. Miguel Arcanjo Prado de novo com a gente, obrigada pelas dicas e pela participação ativa falando hoje de aquecimento global. Amanhã vamos falar de desenvolvimento sustentável, pegando um gancho nas mudanças do Código Florestal. Mande e-mail para o N-Blogs ou dê sua sugestão via Twitter, como o Adriano fez, no @NBlogsTV. Eu espero você às 14h. Obrigada pela companhia. Tchau.